Wagner, quanto que você está projetando faturar aí para esse ano? Então, de projeção, Felipe, hoje eu tenho 15 clientes ativos, né? Então, desses 15 clientes aí, eu já tenho uma projeção aí de 150 mil. Mas eu tenho um cliente específico, onde ele tem 5 lojas, e aí a minha projeção muda um pouco com esse cliente. Já está praticamente tudo fechado, né? Falta só alinhar alguns detalhes. Aí eu vou conseguir elevar um pouquinho mais aí o meu faturamento a 200 mil. Então você acha que chega aí para esse ano 200 mil? Então tá dando uma média aí, 200 mil. você fechar 20 clientes, 200 mil, a gente está numa média de 10 mil por cliente, ou você tem cliente que fatura mais, sua média é um pouquinho mais baixa, como é que tá a sua média hoje? Então, a média atual, Felipe, ela fica ali de 5 a 9 mil reais aproximadamente, né? Por, Alguns clientes específicos. por cliente Alguns anual, né? clientes específicos, isso, anual, por Uhum. cliente, anualmente, né? Agora, é claro que tem alguns clientes específicos que você consegue faturar um pouco mais. Por exemplo, eu tenho um cliente que, em somente uma loja, ele fatura 25 mil reais Caramba, no ano. legal. É um cliente muito bom, né? Posso É, dizer que é o melhor cliente que eu tenho hoje. é do teu Mas a mercado? média, né? A sua pergunta foi em relação à média. A média é de 5 a 9 mil reais por ano por cliente. Essa é a média real que eu posso contar, né? Eu posso contar com essa média aí. Então, ou seja, se tiver 10 clientes aí, vamos botar uma média aí de 8 mil então, 8 mil por cliente anual. Com 10 clientes, a gente está falando em 80 mil no ano, aproximadamente. E 10 clientes hoje, em um dia dá para atender? O cara dá para tirar um sábado no mês lá só para atender esses 10 clientes? Tranquilamente, tranquilamente. Foi o meu caso, né? Eu trabalhava como CLT, e aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar junto à Minibox, eu passei a fazer em apenas um dia. Então, um dia bem Legal. organizado, você consegue atender tranquilamente aí até 15 clientes, né? Você trabalhando bem organizado e alinhado com cada cliente, dá para você atender tranquilo em um dia. No mês. Um dia no mês. Caramba, legal. Então, ou seja, se o cara tiver 10 clientes que faturam aí 8 mil reais por ano, e ele tirar um dia todo mês ali, ele consegue estourar o limite do MEI dele, bater 80, 90 mil aí, sem grande dor de cabeça, sem trabalho. Bacana. E conta um pouquinho da sua história aí, você falou que era CLT, eu lembro que você trabalhava com salgado também, acho legal se você puder compartilhar a sua história. Claro, com certeza. Eu era CLT, trabalhava na área de concreteira, né? Não sei se você conhece, mas é uma área onde você rala bastante. Você Sim, rala bastante mesmo, né? E eu sempre tive o desejo de trabalhar por conta própria. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com alguns salgados, com algumas pessoas da cidade, mas como pessoa física, era aquele cliente que comprava em pouca quantidade, né? Então eu iniciei dessa forma. E logo em seguida, depois de um tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar com a Minibox. Aí mudou um pouco esse quadro, porque eu deixei de atender pequenos clientes, né? Não que eu tenha deixado de atender, mas mudou um pouco o foco. Eu comecei a atender clientes maiores, então a tendência é a mente mudar, né? A minha mente mudou. Porque eu comecei a atender grandes redes de supermercado, redes de conveniência. Então a sua mente, ela começa a mudar em relação aos clientes, né? E aí foi quando eu comecei a ter um bom resultado. Foi quando eu iniciei o meu trabalho com a então só para Minibox, né? entender a lógica aqui, você tinha uma empresa, você abriu uma empresa de salgados, que vendia salgados aí para doces salgados, né? Que, enfim, Certo. para pessoa Isso. física. Aí você entrou na Minibox para poder trabalhar com os acessórios de celular, que seria a ideia você vender para a empresa, né? E aí você começou a vender para a Exatamente. empresa, você entendeu que você poderia ganhar muito mais dinheiro vendendo para a empresa que pessoa física. Aí você adaptou o seu negócio de alimentos aí, que é doces e salgados, e começou a fornecer isso também para a empresa. Ou seja, hoje você fornece, Exatamente. legal, hoje você fornece o acessório de celular para a empresa e fornece os salgados, né? Que é o que você sabe fazer, é a sua habilidade. Legal. Agora, a diferença de disponibilidade de tempo, né? Eu imagino que comida você deve faturar muito mais, mas também deve tomar muito tempo, né? Produção de comida, tudo isso dá muito trabalho, né? E o acessório é uma coisa que você não tem prazo de validade, não estraga, né? Fica ali, tô vendo umas caixinhas aí no fundo aí, comprou, chegou e botou no cliente e acabou, né? A relação de tempo, grana, Exatamente. margem, como é que funciona isso aí para você, Então, né? vamos lá. Os salgados realmente ele dá muito mais trabalho. Você tem que correr atrás de material que não é tão simples, porque você tem que conseguir preço bom. Não é uma tarefa fácil, né? Então, Funcionário, os né? acessórios, funcionários, né? E a margem que você tem é menor, né? Você pode colocar aí que a sua margem final, depois de você pagar funcionário, né? De você tirar todos os seus custos, você vai ficar ali com 15% de margem de lucro, depois de você tirar todos os seus custos. Né? Agora, no caso dos acessórios, não. Os acessórios, nós conseguimos ter uma margem aí de 70%, né? Então, é diferente, é diferente. E você gasta menos energia, porque eu tenho aqui o meu estoque,
Eu tenho aqui um pouco de cada acessório, já de acordo com a quantidade de clientes que eu atendo. Então, eu tenho aqui a quantidade de estoque que eu preciso para poder atender os meus clientes dentro do mês, né? Eu tenho um espaço que, na verdade, era um quarto, que eu passei a usar Entendi. como um escritório. Aqui eu guardo os acessórios. Desse lado aqui eu coloco os expositores. Ah, os É dispositores assim para que eu mercado, legal. organizo, né? Legal. Expositores aqui de mercado. Então, é assim que eu organizo aqui o meu escritório de trabalho, né? Mas é algo que eu consigo fazer com menos dor de cabeça, para ser mais realista, e com uma margem de lucro bem maior. Essa é a realidade. Entendi. Então, tecnicamente, acabou que o acessório serviu para você implementar e implementar a questão do salgado. Você aprendeu que mesmo no MEI, né, microempreendedor, você pode vender para grandes empresas. A venda para a empresa fez sentido para você porque virou recorrência, então você não tem que ficar batendo de porta em porta fechando venda. Você fechou uma venda ali, aquele cliente é seu, é só ficar tendo trabalho de fazer a reposição. Exatamente. Só que o salgado hoje é seu carro-chefe e o acessório do celular, então, ele entra como uma segunda opção, porém extremamente lucrativa, né? Porque não te dá trabalho nenhum. Imagino que você deve implementar na sua rotina aí, já vai entregar o salgado, já entrega o acessório junto, né? Não deve tomar do seu tempo. E pelo que eu estou vendo aí, sua margem de 25 a 70, isso aí deve representar quase 50, quase 40% do que você fatura no salgado, né? Só lucratividade. Exatamente. Beleza, vai. Exatamente. É isso mesmo, né? De uma forma bem resumida, se eu for colocar na ponta do lápis, tá valendo muito a pena trabalhar com os acessórios, porque é algo que, como eu já falei no início, né? Eu só preciso de um dia para poder atender 15 clientes. E Entendi. faturar com a margem de lucro que eu faturo. Então, realmente é algo ótimo, né? É muito bom, é um trabalho Entendi. muito bom. Interessante, muito bom. Wagner, e muita gente que chega aqui, inclusive assim, muita gente que é CLT, cara, que é igual a sua história, né, que tem interesse, nunca tirou um CNPJ, quer abrir um negócio diferente e vê aqui uma oportunidade de fazer isso, né? Começar a empreender e de repente fornecer para grandes empresas. E assim, pelo seu depoimento, acho que está claro que qualquer pessoa pode fazer isso, tirando um pouquinho de tempo, né, se dedicando ali. Agora, muita gente chega aqui e fala assim, poxa, minha cidade tem 100 mil habitantes, né? E eu lembro que você vem de uma cidade pequena também, uma cidadezinha de 100 mil habitantes, então tem gente para isso, dá dinheiro, o cara que mora na cidade pequena tem como fazer. É só você parar para pensar no seguinte: hoje você consegue viver sem um celular? O Não seu dá. celular consegue carregar sem ter um cabo, sem ter uma tomada. Para quem tem carro, não vai precisar de um carregador veicular, por exemplo, um fone de ouvido para ir na academia. Então é só você pensar dessa forma, né? São 100 mil pessoas, mas eles vão precisar, são acessórios, né? Então as pessoas vão necessitar disso. Então, com certeza, 100 mil pessoas aí você conseguiria tranquilamente ter um bom faturamento, até como uma fonte de renda principal. Se você fizer um bom trabalho, você consegue ter como uma fonte de renda principal, né? Hoje eu tenho como uma fonte de renda secundária porque eu acabei tendo outras opções. Mas para quem deseja trabalhar com uma fonte de renda principal, é totalmente possível, mesmo que na sua cidade tenha 100 mil habitantes. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Beleza. Ô Wagner, obrigado. Obrigado aí pela participação. Sucesso para você aí e até mais. Nada, precisando de alguma coisa, pode contar comigo aí, Luiz. Um Um abraço. abraço.